Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Stratneuron, né? Agora no começo da tarde, no começo da noite, finalzinho da tarde. Stratneuron está com tudo. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou especialista de produtos aqui na empresa H-Stratner. Eu trabalho com os produtos da CNE, né, que particularmente eu gosto muito, é minha paixão. A gente está no meio do Stratneuron, o Stratneuron, que é o primeiro evento criado pela Stratner, totalmente online, para comemorar os 70 anos de atuação da Stratner no mercado brasileiro. E durante todos esses dias, a gente está desde segunda noite, que foi a nossa apresentação de estreia, né? Vamos até amanhã, no final da tarde, apresentando palestras, abordando temas que são bastante relevantes no nosso dia a dia, né? No setor médico-hospitalar. E nessas palestras, nesses webinários, a gente convidou somente pessoas referências no nosso mercado, né? E agora à tarde, a gente vai falar de um assunto que é muito falado na CNE, mas apesar de ser muito falado, ainda tem muitas dúvidas para esclarecer, que é o detergente enzimático. Afinal, quando a gente vai comprar, adquirir, utilizar um detergente enzimático, o que a gente precisa saber, quais as características do produto que é importante observar para poder fazer uma aquisição adequada, né? Então, o tema de hoje é excelência na limpeza de produtos para a saúde, o que deve ser avaliado na escolha do detergente enzimático. E para falar de um tema tão relevante, a gente convidou duas pessoas que são referências quando a gente fala de detergente enzimático, né? Que é o Bruno Albuquerque. O Bruno é engenheiro químico, atua no segmento de especialidades químicas para fabricação de detergentes e limpadores e é gerente de contas na Novozymes. E também o Renan Alves, que é químico industrial, atua como executivo de contas na empresa Quimisa, atua com vendas técnicas de enzimas para o mercado medical clean. Bruno, Renan, sejam muito bem-vindos. Queria já de antemão agradecê-los gentilmente vocês terem aceito o nosso convite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Vocês são dois profissionais que eu particularmente admiro bastante. Já aprendi muito com vocês e acredito que o nosso público hoje aprenderá também, tá? Antes de passar a palavra para vocês, só queria deixar para o público, eu vou desligar minha câmera, mas vou continuar aqui com vocês, aqui no chat. Então, podem mandar as perguntas para a gente. Antes de mandar a pergunta, coloca a hashtag o jogo da velha para sinalizar que é uma pergunta. E no final da apresentação, a gente abre uma parte de perguntas para o Renan e para o Bruno. Tá bom? Meninos, muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Está com vocês. Ok. Ótimo, Adriana. Obrigado mais uma vez o convite, a oportunidade. Reforço também que é um prazer bastante grande estar aqui, de volta de alguma forma. Eu queria dizer também que é bom a oportunidade de matar a saudade de algumas pessoas desse mercado, já que faz um tempinho que eu não tenho participado, mas infelizmente da mesma forma eu não consigo ver ninguém que está aqui, eu só consigo ver o Renan, mas de qualquer forma agradeço bastante, reforço que é um prazer. Gosto também sempre de iniciar reforçando que o nosso intuito, e eu acredito até também que seja o motivo do convite, é que de fato, como fornecedores de tecnologia para a maior parte dos fabricantes, nós podemos elaborar sobre o tema de forma técnica, sem nenhum tipo de direcionamento comercial, que eu acredito que seja o motivo mais importante. Bom, vamos lá. Então, de forma rápida aqui, sobre a agenda, para poder facilitar um pouco a compreensão do conteúdo que a gente preparou para hoje. Então, inicio pontuando um problema grave que existe, de fato, a importância da lavagem para a redução desse problema, e aí de forma rápida sobre as enzimas, e a maior parte da apresentação eu passo para o nosso amigo Renan, pai fresco, recente, que está bem entusiasmado para poder continuar falando aqui com a gente. Então, primeiro,
falando sobre o problema de fato. Como eu comentei antes, né, de falar sobre os detergentes, sobre o processo de limpeza, é muito importante estabelecer o pano de fundo e contextualizar o cenário até sobre a importância do detergente enzimático e a importância do trabalho de cada um aqui de vocês que seguem nos assistindo. Então, dados aqui do CDC, uma sigla americana que em português significa Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, eles mostram que infecções hospitalares levam a óbito todos os anos mais de 75 mil pessoas, trazendo prejuízos monetários da ordem de 30 bilhões de dólares. E dentro desse contexto, a lavagem ela tem um papel fundamental e importante capaz de reduzir esses números. É por isso que estamos aqui hoje. Realmente a limpeza por si só, além de reduzir o material orgânico oriundo de processos hospitalares e cirúrgicos, ela também é capaz de reduzir a carga de contaminação. De fato, a presença de matéria orgânica, sujeira, representa um desafio bastante complexo. Ela proporciona uma cola que permite aderir outras contaminações, micro-organismos e sujeira que estão dispersas na solução de lavagem e que muitas vezes são arrastadas pela própria água. Além também de reduzir a eficácia de químicos desinfetantes e em muitos casos acarretando inclusive manchas nos instrumentais. Então, efetivamente, a limpeza ou a lavagem adequada, ela desempenha um papel fundamental e importante para poder impactar na redução daqueles dados de infecção hospitalar que eu apresentei anteriormente. E antes de falar sobre as enzimas, ativos bastante relevantes para o processo dos artigos médicos e resultados de lavagem consistentes, é importante compartilhar de forma bem rápida um pouco de informações sobre a Novozymes. Líder mundial na fabricação das enzimas contidas nos detergentes enzimáticos, efetivamente, a maior parte dos fabricantes consomem enzimas da Novozymes, no mundo e aqui na América Latina também. Aqui, mais de 90% dos fabricantes utilizam enzimas da Novozymes. E a Quimisa, que vai conduzir a sequência da apresentação, falando sobre a contribuição dos outros ingredientes dos detergentes e também um pouco mais de dados do mercado, é quem distribui de forma exclusiva e comercializa para o mercado há mais de 20 anos. Esta liderança da Novozymes, ela não é por acaso. E eu gosto sempre de indicar um número que suporta o fato desse pioneirismo e dessa liderança que é relacionado ao investimento bastante robusto e agressivo em pesquisa e desenvolvimento. De fato, 2/3 de toda a inovação mundial em enzimas, ela é suportada pela Novozymes, o que na prática se traduz em novas, especiais e customizadas soluções enzimáticas para os mais variados fins. Um exemplo é que recente desenvolvemos e patenteamos uma nova categoria de enzima que é capaz de endereçar um problema bastante tradicional na lavagem dos artigos hospitalares, mas com certeza sobre isso a gente pode abordar num próximo momento. Discorrendo então, falando sobre as enzimas, elas são proteínas, ingredientes bastante pequenos, obtidos por fontes naturais. São catalisadores biológicos, o que significa que, de forma seletiva, elas fragmentam matéria orgânica sem serem consumidas durante esse processo, o que, na prática, permite alinhar propriedades como alta performance, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e eficiência, o que pode ser explorado para as mais variadas finalidades e aplicações industriais. Dentre elas, chamo a atenção aqui para algumas, como, por exemplo, fabricação de pães, alimentos, combustível limpo e verde, por exemplo. Na limpeza, a utilização das enzimas é largamente consolidada para lavagem de roupas, onde diariamente interagimos com elas. As enzimas, elas entregam remoção de manchas, remoção de sujeiras e higiene adequada, o que está relativamente em alta recentemente, né? Aliás, o que eu pontuo como sendo talvez um dos pontos positivos sobre tudo o que tem acontecido, sobre essa pandemia, relacionado a esse aprendizado e o maior rigor com os hábitos de higiene e limpeza que devem permanecer. Na lavagem dos artigos e dispositivos médicos, elas são um ingrediente bastante chave e indispensável. Elas possibilitam de forma profunda
elas entregam uma limpeza real, de forma suave para os artigos, equipamentos e também de forma segura para o profissional. Na sequência, melhor do que falar e expandir sobre o tema, eu compartilho um vídeo que, de forma bem rápida, ele ilustra o que acontece na prática, quando nós temos as enzimas presentes durante um processo de lavagem. É importante salientar que o vídeo aqui, ele elucida o efeito em tempo real, sem aceleração artificial e também sem nenhum tipo de ação mecânica. Com efeito, nós vemos aqui uma ilustração real de como as enzimas da Novozymes atuam de forma extremamente rápida, fragmentando a sujeira, possibilitando uma limpeza real e profunda, mesmo nas regiões dos instrumentais onde nós não enxergamos, se constituindo de fato um ingrediente bastante relevante e necessário para as composições de um detergente de uso hospitalar. Então vamos para o vídeo. Então, de fato, aqui, como eu comentei, esse é o exemplo real, prático do que acontece quando nós temos as enzimas dentro de um detergente. A sujeira ela é inteiramente removida durante o processo de lavagem. Bom, e aqui também eu compartilho o resultado de um estudo bem grande que foi conduzido com diferentes detergentes enzimáticos comerciais e disponíveis em mercado. Um ponto que eu destaco aqui é, se as enzimas são tão efetivas, por que existe, então, uma grande variação de resultados? Casos onde, inclusive, a impressão aqui, de fato, que não houve nenhum tipo de tratamento, onde o artigo sujo, ele permanece, inclusive, muito semelhante ao artigo que foi lavado. Então, parece que não tem diferença nenhuma. Efetivamente, aqui, eu quero chamar a atenção ao ponto que não é porque um detergente ele se intitula detergente enzimático que automaticamente ele é adequado para o processamento adequado e para o tratamento efetivo dos artigos médicos. Com o intuito de compreender então melhor por que essa situação ela ocorre, um estudo foi conduzido para quantificar o conteúdo de enzimas presente na lavagem. E realmente aqui identificamos que, embora não seja o único ingrediente responsável pela performance do detergente enzimático, mais detalhes o Renan vai explorar na sequência, de fato, a performance de remoção de sujeiras ela é totalmente afetada e proporcional à quantidade de enzimas no processo de lavagem. Percebemos que quanto maior o teor de enzimas na lavagem, melhor é o resultado de remoção de proteína e de sujeira. Elaborando também um pouco mais a respeito, como as enzimas são seletivas, então, para performance adequada, é muito importante conhecer todos os ingredientes ou os componentes da sujeira presente a ser removida, para que, então, a engenharia da composição ela seja conduzida de forma apropriada. Por exemplo, o sangue ele é composto por diferentes ingredientes, como proteína,
gordura e carboidratos. Então, ou seja, uma combinação de enzimas, ela é muito mais efetiva do que enzimas isoladas. Outro ponto também que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: além disso, o sangue, ele é composto também por diferentes tipos de proteína. Então, embora ambas sejam proteínas, percebemos neste estudo conduzido pela Novozymes que diferentes enzimas, diferentes proteases nesse caso, entregam configuração de limpeza diferente sobre hemoglobina e fibrina, as proteínas que fazem parte da composição do sangue. E dessa forma, então, uma conjugação de proteases adequadas eleva o patamar de remoção integral de todo do conteúdo de sangue e, consequentemente, da matéria orgânica. Na sequência agora, então, eu compartilho a palavra para o Renan, para que ele possa expandir mais detalhes, então, sobre a contribuição dos outros ingredientes da composição dos detergentes. Exatamente. Agradeço a atenção também e permaneço conectado para a sessão de perguntas no final. Renan, a palavra é sua agora. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Tá, Adriana, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de estar fazendo parte desse evento. Muito bacana, não é qualquer empresa que chega aos 70 anos com esse vigor que a Stratner tem, fazendo um evento tão bacana, tá aí online. Então, e pegando já as palavras do Bruno, como ele falou, mostrando todo esse mundo maravilhoso das enzimas que tem, e como ele mesmo antecipou, para que as enzimas, tá, elas possam ter uma performance, elas consigam ter a máxima performance que elas têm, que elas apresentam, que são produtos muito efetivos, precisa ter os bastidores disso antes, né? Antes da enzima fazer todo aquele teste, toda aquela performance que a gente viu na faca, no vídeo, tem alguns parâmetros antes que a gente precisa ser levado em consideração, tá? Que ajuda tanto quanto, né, na limpeza, assim como as enzimas propriamente dita. Tá? E quando a gente fala, né, quais são os steps, né, quais são os passos antes para a gente poder iniciar a limpeza, isso um pouquinho aqui. Né? Quando a gente fala de conceitos de limpeza que tem algo em comum, seja no mercado doméstico ou seja no mercado institucional, né, que o Bruno mostrou ali, que as enzimas falam um pouquinho nos outros mercados, principalmente de roupa, né, tudo em consideração a gente tem em comum, muitas vezes, o ciclo de Skinner, tá? Que é o que engloba as 4 variáveis que você frequentemente encontra na limpeza. Tá, então, quando a gente fala aí de uma ação mecânica, de uma ação química, que é o detergente propriamente dito, de temperatura, do tempo que você tem para a limpeza, ou do tempo que você quer limpar o seu equipamento, sua superfície, o que seja, você tem que ter em mente esses 4 parâmetros, porque ele vai nortear tanto o fabricante de um tensoativo, o fabricante de uma enzima, quanto o formulador, quanto o usuário final, tá? Porque você conhecendo isso, você consegue direcionar melhor aí a aplicação do seu produto e a escolha das matérias-primas e da aplicação, né? E essas 4 variáveis, essas 4 ações, né, que a gente fala, normalmente elas são inversamente proporcionais do sistema, tá? Quando a gente fala, se você tem mais ação mecânica e mais temperatura, normalmente você vai limpar em menos tempo e vai precisar de menos produto químico. Agora, se você não tem temperatura, mas tem mais produto químico, provavelmente você vai precisar de uma ação mecânica mais efetiva, de um tempo de molho um pouco maior, tá? Então, sempre tenha em mente isso quando você for testar um produto ou formular, tá? Que isso ajuda muito na escolha das matérias-primas, principalmente aí no mundo institucional que a gente está falando, né, da limpeza profissional, onde você encontra muitas variáveis, né? Sejam os equipamentos a serem limpos, sejam os equipamentos que estão dosando os produtos. Então, vamos se nortear por aí, né? E uma pergunta que às vezes sempre ocorre, né? Por exemplo, por que não só água não limpa? Por que não limpar somente com água? De uma maneira bem simples, casual falar, limpar só com água é como varrer a calçada com uma mangueira, né? Porque as sujidades não sai somente com a água. A água nada mais é do que uma limpeza por arraste, tá? A limpeza, quando a gente fala que bate uma mangueira, você muitas vezes só está tirando uma sujidade sólida, né? Uma poeira, que seja, né? Um
um particulado inorgânico. Para limpar, gente, a gente precisa baixar a tensão superficial da água, tá? Que tem algumas matérias-primas específicas que fazem isso, que eu vou estar mostrando mais para frente. Tensão superficial é característica de todos os líquidos, tá? Líquidos têm diferentes tensões superficiais, independente de qual seja. Aqui nesse slide, tá? Tem mostrando um pouquinho do álcool etílico, tá? Que eu mostro aqui, né? Ele espalha mais na superfície, isso fica muito claro quando você vai limpar um vidro, né? Você vê que um álcool, como é que está melhor do que uma água, né? A água, tá? Que é o veículo propriamente dito, quando a gente lê as composições dos produtos, é a água que leva todos os componentes necessários. E aqui um exemplo mais extremo do mercúrio, né? Eu não sei se todo mundo aqui, né, a gente está falando de um ambiente mais hospitalar, mas se já tiveram um pequeno acidente de trabalho de quebrar um termômetro de mercúrio, como o mercúrio, ele não umecta o chão de jeito nenhum, né? Você consegue recolher o mercúrio muitas vezes com um papel. É justamente que a tensão superficial dele é muito forte, né? As moléculas dele não querem se separar. Então, por isso que elas ficam essas bolinhas, como ilustrado aí na foto. E o que a gente precisa, então, fazer para baixar essa tensão superficial? Para essa gota espalhar da maneira mais efetiva possível. A gente faz isso usando os tensoativos, tá? Isso daí tem diferentes classes que fazem essa diferença, tá? Dos tensoativos, mas de maneira geral, a gente usa os tensoativos clássicos. Aqui do nosso lado esquerdo, é uma foto feita com microscópio, né? Uma gota de água, tá? Que tem aí uma unidade de medida 72 nanômetros, né? Na água. Logo abaixo, a gente já tem um tensoativo clássico, que a gente fala é um surfactante aniônico, não iônico aqui, tá? Um álcool etoxilado, muito comum em formulações aí do mercado institucional. E abaixo, tem alguns casos que é um tensoativo que é um super espalhante, tá? Que é bem específico, que ele maximiza o espalhamento da água ou do veículo, quer que seja, para poder umectar o máximo possível. Tem um vídeo aqui, gente, deixa eu ver isso um pouco. Ó, melhor do que, como o Bruno fala, melhor do que falar é ver como funciona essa diferença de tensão, né? Então, a gente tem a gota de água, aqui falando, o álcool etoxilado clássico e um super espalhante, todos eles com a mesma quantidade de água, tá? Então, a gente está falando aí, né, de uma mesma quantidade de água que molha mais dependendo do que está composto nela. Né, se a gente for extrapolar essa tecnologia de super espalhantes, pensando nos dias de hoje, você consegue até usar menos água, né, porque você vai usar menos produto, né? Menos água vai espalhar mais, você vai potencializar tudo isso, tá? E isso reflete na limpeza, tá, gente? Isso aqui. Tá? E isso reflete na limpeza, né, quando você vai espalhar. Por quê? Né, porque além de baixar a tensão superficial, tá, a gente precisa também conhecer a superfície que vai ser limpa. Tá? Porque quando a gente fala de limpar, principalmente aí para o mercado institucional, a gente tem diferentes superfícies, né? Então você tem que conhecer de antemão para saber que produto você vai colocar. Né? Por exemplo, alumínio, você não pode colocar produto muito cáustico, vidro, nem sempre como é que está mais fácil. Então, conhecer a superfície é essencial para você poder escolher e formular o produto adequadamente. Tá? Então, a gente fala, tem muitos, né? Lógico, um produto vai para mais de um tipo de superfície, mas o ideal mesmo é você tentar maximizar isso, né? Fazer uma formulação que umecte o máximo possível, porque existem alguns casos extremos, obviamente, que a gente fala que não umecta de jeito nenhum, né? De uma maneira comum, a água não chega a umectar o produto, que é um caso, uma superfície, desculpa, que é o caso aqui que a gente fala de uma flor de lótus. Ela até tem todo um efeito, tem todo um significado no budismo, que ela entra, né? Que é uma flor que nasce no pântano e que ela não se suja, é justamente pela característica da superfície dela, né? Nada gruda nela, então a água consegue remover. Muito fácil, a água rola aqui, né? A água não molha, então acaba limpando por arraste aqui. E um caso também de uma superfície que é difícil molhar, que é muito conhecida de todos aqui, que causa um certo calafrio para todo mundo, é o biofilme. Tá, gente?
Biofilme também, propriamente dito, não é uma superfície muito fácil de ser umectada, tá? Aqui é um exemplo feito em laboratório, tá? É um material que foi compartilhado pela Novozymes também com a gente, que mostra, tá, o biofilme, aqui essa partezinha branca, tá? E uma gota que é 50% de álcool, né? Se a gente olhar os dois slides lá atrás, né, o álcool, ele umecta melhor que a água, ele espalha melhor que a água. E aqui ele está praticamente em cima, né, ele está uma gota, ele praticamente não toca no biofilme, justamente pela característica da superfície do biofilme. Então, pensa nisso no nível molecular, né, no nível microbiológico, né, que você não está vendo, né, como fazer o detergente chegar, seja no micro-organismo, seja no biofilme, se você não consegue molhar ele, né. Então, por isso que é importante sempre conseguir baixar a tensão superficial o máximo possível, tá? E, além de conhecer a superfície que você quer limpar, né, também até para não danificar, você precisa conhecer o que se quer limpar, né? Porque as sujidades são muito variadas, né? O Bruno ali exemplificou a composição do corpo humano, seja do sangue e tudo, mas tem as sujidades externas, não só do corpo, né? Você encontra muita gordura, tem muito amido, a sujidade é muito variada, sujidade orgânica e inorgânica. E elas têm diferentes características de quando elas elas depositam na superfície, né? Então, tem alguns tipos de sujidade, alguns estudos que mostram, né, que dependendo do ângulo de contato que cada sujidade faz na superfície, os tensoativos ou os materiais mais comuns de limpeza removem mais fácil ou não, né? Quando a gente fala aí de uma superfície, de uma sujidade que está com 180 graus em relação à superfície, ela vai sair facilmente, tá? Ela vai estar, é como se você estivesse varrendo, né? Ela quase não toca a superfície, então não tem problema para você remover. A sujidade, que ela já está meio que ali absorvida na superfície, num ângulo de 90 a 180 graus, o tensoativo vai conseguir removê-la, tá? Então, é a força do que o tensoativo, que eu vou estar mostrando um pouquinho mais para frente, os tipos de tensoativo, consegue remover uma boa, mas deixa um certo resíduo, né? Então, por isso que é legal saber também a quantidade de matérias, componentes que vão limpar, porque nem sempre o tensoativo arranca de primeira, né? Precisa vir um segundo tensoativo e remover o residual que tem. E sujidades que estão mais com um ângulo menor de 90, elas já estão incrustadas, né? No termo mais comum. Então, são sujidades que normalmente você precisa de ação mecânica para você estar limpando. Tá? E tem alguns tipos de manchas também que os tensoativos eles não removem. Tá? Um exemplo muito clássico disso é o sangue, tá? Vinho, por exemplo, mancha de café, que os materiais mais comuns no componente de uma limpeza, eles não removem totalmente. Você precisa de uma enzima para limpar, ou às vezes de um oxidante, seja um cloro, seja um peróxido. Tá? Pela característica dela, porque ela reagiu com a superfície, não é que ela grudou na superfície, ela aderiu na superfície de uma maneira que você não consegue mais retirar. Tem uma ligação química ali que precisa ser cortada, que as enzimas fazem isso muito bem e alguns produtos oxidantes. Tá? E aqui, todo esse teste que eu comentei, né, desses ângulos, às vezes é muito feito sem ação mecânica, só um banho, tá, que eu gostaria de estar comentando. E quando a gente vem, vamos pensar assim, né, que a gente está fora da bombona, a gente está vindo para dentro de uma bombona, né, as matérias-primas de um detergente, quando a gente olha ali, a gente vai ler a composição de um detergente, normalmente a gente se depara, tá, frequentemente, com essas descrições aqui. Tá? Então, eu procurei dividir em 3 aqui, né, os tensoativos, a água e o pH, que normalmente você precisa mais por questão regulatória ali também, identificar o pH. Os tensoativos, tá? A gente está falando aí de 4 classes, que eu vou estar ventilando um pouquinho nos próximos slides. Os coadjuvantes, que podem ser uma série de funções, tá? Tem os espessantes, os sequestrantes, os estabilizantes, para o que quer que você queira estabilizar, seja uma enzima, seja um ativo desinfetante. Conservantes, né, os solventes, aí vem as partes mais estéticas, corantes e essências. E na terceira aqui, no item 3, eu coloquei as especialidades, né, destaquei as enzimas, também alguns polímeros. Por que a gente fala especialidades, né? São produtos que têm alta performance, tá? E são alta performance numa dosagem, às vezes, relativamente pequena. E quando a gente olha na questão de uma formulação também, o preço dela, às vezes, comparado com a matéria-prima mais de linha, é um pouco diferente, tá? Então, por isso que na indústria a gente trata ela como especialidades,
tá? Então, quando a gente vem, né, uma dúvida, até quando eu comecei a ter já contato por algum tempo com essa questão da CCIH, do mercado de medical cleaning, uma dúvida sempre recorrente que me perguntavam era a questão da água, né? Qual água usar, qual tipo de água que a gente usa, qual que é a melhor. Eu procurei elucidar aqui, de certa maneira, como um formulador, um fabricante lida com essa questão da água. Então, eu começo ali mais pelo lado regulatório, falando que, para saneantes, a RDC mãe, vamos dizer assim, que a gente tem, é a RDC 59/2010. Ela norteia aí questão de rotulagem, questão de ativos, produto risco 1, risco 2. Tem a RDCs complementares específicas, né, detergente enzimático é uma delas, para desinfetantes, para neutralizadores de odores, tem essas complementares para piscina também, mas, de um modo geral, a RDC 59 é a que norteia todo mundo. E nela, a gente, não existe, nessa produção de saneantes, não há nada que especifique o parâmetro da água. Qual tipo de água que você tem que usar, a água tem que estar dentro de qual valor, o que você precisa seguir para estar produzindo. Tá? Mas, em 2013, com a RDC 47, que é a RDC de boas práticas de fabricação, deu-se algum norte aí para os fabricantes poderem aí manusear a água de uma maneira mais direcionada. A gente fala que dentro da RDC, dentro da seção 13, a gente fala aqui que faz específico, sistemas e instalações de água. E quando a gente lê o item 13.2, que aqui está na lista, fala assim, que deve definir claramente as especificações físico-químicas e microbiológicas da água utilizada na fabricação de produtos, devendo atender o mínimo dos padrões microbiológicos de potabilidade. Então, quando você fala potabilidade, o que se define uma água potável? Dentro dessa RDC tem alguns anexos que especificam o que é uma água potável, que está aqui na portaria de consolidação número 5, que dá os parâmetros microbiológicos para você considerar o que é uma água potável. Então, os fabricantes de saneantes, de maneira assim, para fazer fazer um controle de uma água, a água sendo potável já está sendo utilizada para estar fazendo o produto de limpeza. Alguns fabricantes também controlam a dureza da água, vou estar exemplificando aí na frente um pouquinho, porque ela interfere em vários parâmetros. Então, além de potabilizar a água, normalmente com cloro, você é feito a potabilização da água com cloro, há também o controle da dureza da água, que é feito com sais, com um sistema de abrandamento ou um sistema de desmineralização, que você controla basicamente aí os sais de cálcio e magnésio da água. Então, como se faz isso? Por que essa dureza ela interfere tanto? E aqui, gente, uma coisa que a gente sempre diz, microbiologia, a parte que a gente não vê, e é uma preocupação na água, é a preocupação primária quando a gente vai formular. Então, tentei trazer um pouquinho para dentro desse mercado mais hospitalar, como eu sei que tem algum controle, tem mais acesso à farmacopeia, uma dica é assim, se você puder usar a água mais purificada possível no seu processo, melhor. Você mitiga muitos possíveis problemas microbiológicos. Lógico que o produto que vai chegar até vocês não vai estar contaminado, mas a água que vocês utilizam, se vocês puderem usar uma água mais purificada possível, como diz aqui na farmacopeia, que eu achei interessante. Então, se puder usar uma água purificada, uma água ultra purificada, seria interessante aí para estar fazendo o manuseio dos equipamentos, a limpeza dos endoscópios, o que seja. E quando a gente fala em controle de dureza de sais, que eu comentei lá atrás, faz por um sistema de abrandamento ou por um sistema aí de desmineralização, que depois do controle microbiológico é o controle mais importante, porque a dureza da água ela afeta muito a performance de muitas matérias-primas que vão nos detergentes, nos produtos de limpeza. No Brasil, gente, de um modo geral, a gente não tem problema com dureza se a gente colocar o Brasil na média, A gente está aí nesse range
de 0 a 90 ppm de cálcio e magnésio. Algumas regiões do Brasil, né, acho que no sul, né, ali no Rio Grande do Sul, tem uma água um pouquinho mais dura, no centro-oeste ali, né, região de Goiânia, mas de modo geral nós estamos bem. Aqui eu trouxe mais para efeito de comparação, comparando com vários países do mundo aí, desde o Japão, que não tem problema nenhum com dureza de água, até uma Bélgica e uma França aí, que está com 74% da água dos caras é dura, né? Então, é o que a gente costuma brincar, né? Um shampoo, você vai precisar usar um pouquinho mais de shampoo na França para fazer espuma, utilizando aí um shampoo do Brasil, se você utilizar a água da França. Tá? E para controlar essa dureza, tá? O que a gente utiliza no mercado, né, na formulação, no momento de formular? A gente usa os sequestrantes. Tá? Essa linguagem é que vocês vão encontrar provavelmente na composição do produto. Às vezes, provavelmente, se você comparar o rótulo a composição de um sabonete e de um produto de limpeza, né, no sabonete você vai encontrar EDTA, escrito lá em inglês, né? E no detergente você vai encontrar sequestrantes, mas são a mesma molécula, tá? A Anvisa permite, em Sandiantes, a gente colocar a descrição da função do produto, né? E não necessariamente o nome químico dele, a depender de algumas situações. Tá? E o que a gente fala quando fala desses sequestrantes? Tá? É para controlar os íons aí da água, tá? O cálcio, o magnésio, para você inativá-los, tá? Para eles não evitarem problemas maiores aí durante a performance da limpeza. Então, eles solubilizam esse cálcio e esse magnésio na água, tá? Eles controlam essa dureza, né? Dureza, a gente está falando de cálcio e magnésio. Previnem a degradação de oxidantes, tá? Aqui aí já posso até adiantar um pouquinho, porque não é só cálcio e magnésio que pode trazer problemas também. Quando a gente entra em produtos oxidantes, principalmente cloro e peróxido mais ainda, né, você, além de ter que controlar o cálcio e o magnésio, você tem que controlar o íon de ferro também. Então, que algumas águas contêm, né, íons de ferro, aí você acha íons de ferro. O que acontece, né? Íons de ferro junto com peróxido acaba estufando a bombona. Né? Não sei se vocês já tiveram um caso desse, mas é um caso, né? A bombona vai liberando o oxigênio. Seria a mesma coisa, né? Dá para reproduzir certinho. Quando você pega a água oxigenada, você coloca numa ferida que tem sangue. Né? A água oxigenada, o peróxido está reagindo com os ferros do seu sangue. Aí libera calor, libera oxigênio e acaba estufando, né? Pensando aí numa bombona. E aqui. Então, e quando a gente vem, pessoal, para o mundo institucional, o mundo de limpeza profissional, muitos fatores ou muitos cenários você pode encontrar. Como é comum, né, em diferentes aplicações do mercado de institucional, você ter aquecimento, dependendo da temperatura que você está utilizando, você acaba deixando esse cálcio magnésio insolúvel. Tá? Então, o que acontece? Você deposita na superfície isso. Tá? Aqui é um exemplo muito comum, né? Eu coloquei aqui como é um enxágue de louças, tá? A parte final daquelas máquinas de restaurante, principalmente, mas aqui é comparando quando você controla a dureza e não controla, né? Então, se você olhar aqui a figura, esse copo da esquerda, ele está com bastante deposição. O copo da direita, desculpa, gente. Está com bastante deposição de sais, né? Então, deixou opaco. E isso também pode acontecer no instrumento cirúrgico, né? Porque o sal pode depositar esses sais pode depositar em qualquer superfície. Então, quando você tem a temperatura, se você não controlar muito bem a dureza, você vai deixando essa superfície opaca. Isso pode acontecer também para o instrumental. Aqui é um exemplo, né, fugindo um pouquinho do nosso mercado, mas que eu acho bastante interessante colocar, que é entupimento de dosadores, né? Na indústria alimentícia é muito comum ter essas esteiras que aquelas garrafas deslizam, né? E às vezes, dependendo da esteira, você usa sabão para fazer essa lubrificação, para fazer esse deslize da garrafa. E se você não controla a dureza, né, com o tempo vai depositando, redepositando ali, você entope o bico dosador. Né? Então, você imagina aí, se entope os bicos, a esteira não fica lubrificada o suficiente, o efeito dominó que tem nessas garrafas caindo. Né? Já é um problema. Deixam os produtos espumar, eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, porque interfere na performance dos tensoativos, principalmente dos aniônicos, tá? Faz uma troca de íon. E o que eu comentei lá atrás, né? Que evita o estufamento das bombonas no caso de um peróxido aí, ou de um cloro. E aqui, gente, a gente fala dos tensoativos,
A gente já entra em duas classes desses tensoativos aqui, os mais comuns, os mais usuais que a gente tem. Então, quando a gente vem, né, tensoativos aniônicos, tá? Isso é a maior categoria deles em volume e faturamento, tá? Principalmente aqui na América do Sul, América Latina, né? A gente, como gosta muito de espuma, né? A gente, né, o brasileiro ou latino, associa muito a limpeza à espuma. O tensoativo aniônico, ele, por característica química, ele é o que limpa mais, né? Ele tem a carga negativa, né? O aniônico, ele tem a carguinha negativa ali, então, por isso ele acaba espumando um pouco mais. Então, isso reflete, né? Se você quer mais espuma, você precisa colocar mais produto, então aumenta aí o volume e o faturamento. Eles têm baixa tolerância com a dureza da água, porque normalmente é sódio, né? Lá o éter, sulfato de sódio é muito comum, o ácido sulfônico, que é o dodecil, benzeno sulfonato de sódio. Se você tem esses cálcios, né? Cálcio e magnésio, né? Falando quimicamente, se você não controla esses cálcios, pode haver uma troca de íons com o tensoativo e deixa o produto, né? O tensoativo insolúvel. Então, se você substitui o sódio e coloca um cálcio ali no tensoativo, esse tensoativo vai ficar insolúvel e ele acaba perdendo a função. Por isso que ele é baixa tolerância com a dureza da água. Por característica química, gente, ele é um ótimo detergente, tá? Eles removem muito bem gordura e vários tipos de sujidade. Tá? E por conta disso, eles serem ótimos detergentes, têm uma afinidade muito grande com gordura, desculpa, gente, ele acaba tendo uma irritabilidade dérmica maior. Tá? Então, muitas vezes, se tem alguma irritabilidade, se sente uma irritabilidade nas mãos, alguma coisa, muito provável é porque o tensoativo, né, o aniônico, ele está removendo essa camada de proteção gordurosa da sua pele, ele vai removendo aos poucos, a partir do momento que ele remove tudo, ele vai penetrar na camada seguinte, que vai causar irritação. Existe uma outra classe de tensoativos que ajuda a mitigar isso de forma muito clara e muito bem sucedida. Tá? Quando a gente vem para outra classe dos tensoativos, a gente está falando aí dos não iônicos, tá? Então são tensoativos que não têm carga, são os tensoativos muito comuns aí para o nosso mercado de limpeza hospitalar, justamente porque ele tem a espumação dele não é tão alta. Tá, gente? Comparado com os aniônicos, ele tem uma espumação mais baixa. Tá? Então, processos que exigem agitação, que você precisa ter um controle da espuma, normalmente o tensoativo não iônico, ele vai muito bem, tá? Para fazer esse controle de espuma, ou espumar pouco, ou mesmo quebrar uma espuma mais rápido. Tá? Suavidade dérmica e ocular, pelo fato dele não ter carga, ele também, então, ele não irrita tanto a nossa pele. Então, ele é usado em conjunto com alguns aniônicos, justamente para mitigar essa irritabilidade dérmica. E a solubilidade dele, um ponto fraco, é que a solubilidade dele diminui aí com o aumento de temperatura, tá? A depender do tensoativo não iônico que a gente usa. E quando a gente vem para as outras duas classes, tá? São classes em termos, são volumes menores do mercado, mas não menos importantes, né? Quando a gente fala dos catiônicos aqui na classe dos tensoativos catiônicos, a gente encontra os desinfetantes, tá? Os quaternários de amônio, muito comuns aí no mercado hospitalar, primeira, segunda, quinta, quarta geração, cai dentro dessa classe aqui dos catiônicos, né? Eles absorvem muito na superfície, tá? Não por acaso, eles têm uma característica de serem boas propriedades biocidas ou bons desinfetantes, que é justamente por isso, né? Ele tem uma carga negativa, normalmente o micro-organismo tem uma carga, o catiônico tem uma carga positiva, o micro-organismo tem uma carga ali negativa, por diferença de carga por atração, né? Os opostos se atraem, eles se juntam, acabam rompendo ali a parede do micro-organismo e o micro-organismo acaba morrendo. Tá? É uma das maneiras que o tensoativo catiônico trabalha. Tá? Em termos de detergência, uma detergência pobre, ele não limpa muito bem, a função dele mesmo é mais voltada aí para a parte de desinfecção e para a parte de amaciamento. Tá? Quando a gente fala aí, quando vem os amaciantes, é o produto mais utilizado. Pensa sempre assim, né, no tratamento de uma roupa ou de um cabelo, né, o princípio é igual. Você lava com tensoativo aniônico, você tem uma carga negativa lá, e para você neutralizar essa carga, você precisa vir com o condicionador ou o amaciante, que vem com a carga positiva. Último, gente, os tensoativos anfóteros, tá? Ou o nome mais complicado aqui, você nem sempre vai ver este nome no rótulo, mas é assim, a explicação química nele é que dependendo do pH
que você se encontra na solução, ele pode se comportar como catiônico ou como aniônico. E eles são utilizados não com tanta frequência, eles têm aplicações mais específicas, mas acho que a principal aplicação deles hoje é como suavizantes dérmicos. Então, quando você olha um shampoo de criança, aqueles que chega de lágrimas, né, que não irrita o olho, é porque, provavelmente, na composição dele, usa esse tipo de tensoativo. Tá? Ele atua de uma maneira que não deixa nenhum, vamos dizer assim, nenhum tensoativo solto para poder atuar na camada de gordura da pele, para poder irritar. E para clorados também, ele é um ótimo potencializador de espuma. Tá? Não só para clorados, mas é um produto, principalmente aí se você pensar numa limpeza vertical, quando você precisa gerar a espuma, é um produto que ele segura mais, ele potencializa a espuma, ele não deixa a espuma quebrar tão fácil. Então ele é utilizado aí como limpador, potencializador das espumas. E também a questão da suavidade dérmica dele, né? Ele é característica dele ter uma suavidade dérmica melhor. Então, gente, eu acho que nesse tempo todo que a gente tem disponível aí, eu já falei aqui meia hora, quando a gente olha um produto, estou querendo destacar esses 3 quesitos ali, os sequestrantes, a água, os tensoativos, para tentar elucidar um pouquinho melhor o que está por trás dos componentes quando a gente lê ali a composição de um produto detergente. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Renan. Obrigada, Bruno. Excelente palestra. Estou acompanhando o chat aqui, vieram várias perguntas, estou tentando até agrupá-las aqui, que tem algumas que tem, pelo menos eu lendo aqui, tem um questionamento parecido, então eu vou lê-las mais ou menos próximo. Primeiro, a Lúcia Guimarães perguntou, a quantidade de enzimas define a qualidade do detergente? E logo em seguida, a Rosa Messiano perguntou, se os componentes da formulação são tão importantes na limpeza quanto as enzimas, por que um detergente é melhor quanto maior a quantidade de enzimas, como foi dito por vocês? Você está falando que o número de enzimas presentes na formulação ou a concentração da enzima? Bom, Renan, acho que eu vou puxar essas daí que falaram mais de enzimas, aí a próxima você responde, né? Não, tranquilo. De fato, o processo de limpeza, ele ocorre devido à combinação de vários ingredientes, como o Renan colocou. Então, as enzimas são parte muito importante do processo, mas não são as únicas. Então, você precisa, para um detergente desempenhar performance de forma adequada, você precisa ter a combinação apropriada dos ingredientes. Então, do tensoativo, da enzima. Como as enzimas são seletivas, o fato de conhecer os componentes da sujeira, como eu coloquei, ele é muito importante. Então, quanto maior eu conheço mais os detalhes da sujeira que eu preciso remover, melhor é o meu conhecimento para desenvolver o detergente com a sofisticação adequada para aquela finalidade. Então, respondendo de fato, sim, o conteúdo de enzimas, a quantidade de enzimas é realmente muito importante, mas não é apenas o único pilar dentro de um ambiente de limpeza como o Renan explorou. Exatamente, porque é que assim, aí entra em alguns outros conceitos de CMC, de antirredeposição, né, que faz parte do complexo da limpeza, né? Porque, assim, né, o Bruno complementa aí, caso você queira, né? A enzima, ela quebra a sujidade em partículas menores, né? E isso facilita o tensoativo aglutinar ela. Então, por isso que é muito importante, né, você ter essa relação na hora de você formular quantidade de enzimas com um tensoativo que faz muito bem aí uma suspensão dessa sujidade, né? Tem todo um cálculo, uma ciência por trás disso, né? É bem bacana, né, formular essa parte. E acredito, assim, que é válido você conhecendo a sua sujidade a ser limpa, né, a variedade das enzimas utilizadas no detergente enzimático e também a concentração, né, enzimática. Não adianta você ter lá lipase numa quantidade muito pequena, a concentração pequena, né, então eu acredito que tanto a variedade quanto a concentração enzimática vai interferir diretamente na eficácia do produto. Agora, outra sobre a enzima. Boa noite. A Andréia Carvalho perguntou. Qual impacto a temperatura tem na atividade enzimática?
Temos percentuais? Poderíamos estimar quanto é a efetividade de um detergente enzimático? Pode perder se utilizado em temperatura ambiente? Essa é uma pergunta bem importante e sempre que é relacionado a uma aplicação, eu prefiro também não ser tão direto, porque a performance e a tolerância à temperatura depende da natureza da enzima, depende da categoria enzimática, de quão recente é aquela molécula, como eu coloquei no início. Então, de fato, a Novozymes, ela contribui com 2/3 da inovação e do conteúdo novo de enzimas que são gerados. Então, constantemente, a Novozymes tem enzimas que são mais robustas para condições de temperatura, para condições de pH, para condições de alcalinidade, para condições agressivas externas. E, de fato, as enzimas, tentando responder um pouco mais de forma clara, elas possuem um perfil, um comportamento de atuação que varia desde temperaturas frias, aí a gente está falando próximo de 0 até 45 graus. E é conhecido que acima de 45 graus não faz sentido um processo de limpeza de artigo cirúrgico passar. Por quê? Porque essa temperatura vai agredir a matéria orgânica, vai fazer com que ela permaneça, ela cria uma adesão mais firme dentro da superfície. Então, com base nisso, a gente tem condições para as moléculas de enzimas que são principalmente oferecidas, umas condições totalmente seguras, onde a gente sabe que as enzimas vão desempenhar de forma adequada. Só que aí eu reforço que a performance, ela é fruto da combinação e não apenas da enzima que está ali dentro da composição. Aí, cada fabricante determina a temperatura de utilização Exato. do detergente. A Rafaela Lima perguntou, é possível escolher um detergente apenas pelo rótulo do produto? Só lendo o rótulo do produto? Excelente pergunta. Eu respondo essa pergunta da seguinte forma. Não acredito que apenas o rótulo seja suficiente, mas ele pode já dar alguma direção, porque é recente na metodologia, na regulamentação determinada e que foi divulgada pela Anvisa. Então, de fato, o fabricante ele precisa determinar e comunicar o teor de enzima que tem presente ali e outros atributos. Então, ele já é um indício inicial. Com certeza, um estudo de performance adequado, ele é sempre muito importante. Então, o rótulo, ele é importante, mas não é o único, talvez, fator para essa avaliação. E esse estudo de performance, o usuário consegue fazer ou teria que mandar para uma análise de um laboratório externo? Eu acho que é o usuário, viu, Adriana, falando, porque é o que eu falava, é o famoso teste em campo, né? A validação do produto no seu processo. Exatamente. Né? E uma coisa que eu acho que é legal, desculpa, né, uma coisa que eu tento sempre elencar, né, falar assim, né, o Bruno falou, realmente, as enzimas elas não atuam só sozinhas, né? É todo um conjunto que faz essa limpeza. E sempre esse sinergismo de matérias-primas que faz a otimização, que deixa um processo melhor, né? Eu falo, não só para uma limpeza, mas, por exemplo, para uma desinfecção, é comum você ver mais de um tipo de quaternário sendo utilizado, até medicamentos mesmo, né? Você usa aí clavulanato de potássio com amoxicilina, que fica melhor que a amoxicilina sozinha, né? Tentando só parametrizar, tentar colocar todo mundo aí na mesma página. Ótimo. E complementando essa pergunta, Janine perguntou o que deve analisar no rótulo do detergente enzimático. Eu responderia exatamente isso. Então, de acordo com essa regulamentação, então o fabricante ele precisa indicar o teor de atividade enzimática remanescente depois do período de estabilidade. Então, isso é um indicativo, como a gente viu, que a performance logo no início de remoção de sujeira está relacionada diretamente ao conteúdo de enzima na lavagem. Então, consequentemente, esse seria um indício bastante importante sobre a qualidade desse produto. A Andréia perguntou aí, uma comparação.
detergente enzimático limpa melhor que o detergente alcalino? Qual que é a visão de vocês? Como que é a atuação dos dois produtos? Eu posso responder essa pergunta de algumas formas. Primeira, talvez a mais adequada, depende. Como a gente viu, nem todo detergente enzimático ele é igual. Depende muito da engenharia da composição, da enzima, da categoria de enzima que foi utilizada. Mas, de fato, existe um potencial muito mais importante através das enzimas, porque as enzimas são seletivas, a alcalinidade ela age de forma química agressiva, você tem uma atuação que não ocorre da forma como as enzimas, dosagens baixas elas já são suficientes, a alcalinidade age de forma de 1 para 1, você não tem, à medida que você consome a alcalinidade, você perde ela, você não consegue recuperá-la. Então você tem uma série de fatores e a minha experiência, inclusive, comparando também o comportamento de inúmeros países e regiões, por exemplo, Europa, que tradicionalmente acreditou no alcalino como sendo a ferramenta adequada, ao passo dos anos eles vêm alterando esse comportamento e introduzindo cada vez mais os detergentes enzimáticos, porque eles alinham a alta performance com outros atributos sustentáveis, uma limpeza mais segura. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que esse seria o caminho. Lógico que a gente pode também expandir essa resposta, talvez numa outra conversa. Tá chegando bastante pergunta aqui. Renan, a presença de mais tensoativo na formulação de um detergente, de fato, agrega maior performance no produto? Que tipo de teste pode ser realizado para identificar o tensoativo de baixa performance? Quanto mais tensoativo, melhor, mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Quando a gente fala melhor. Porque você blinda mais, então, vamos dizer assim, um detergente que tenha mais tensoativo, se ele for para o meio que tem mais sujidade, ele vai conseguir performar melhor, porque ele vai conseguir suspender mais. Mas tem a questão também de quanto mais tensoativo, mais espuma também, tá? Por mais que a gente fale de não iônicos, que eles não espumem, se você tiver uma quantidade muito grande, vai espumar. Tá, então, olhando pela ótica de limpeza, tá ótimo, bacana, quanto melhor você se resguarda. Mas tem que olhar também na questão se não te atrapalha, né? Porque ele pode espumar muito. Exato, e complementando também, Renan, que eu vejo, existe um teor equilibrado, adequado, quanto maior o conteúdo de tensoativo, maior a quantidade de produto que você precisa remover. Então, você tem um potencial para deixar um resíduo dentro da superfície desnecessário. Então, não faz sentido, até porque você precisa de uma quantidade, ainda mais a tensão superficial do artigo cirúrgico, ela é diferente da tensão superficial de uma roupa, por exemplo. Na roupa, você tem uma tensão superficial maior, você precisa de mais tensoativo. Agora, dentro da limpeza do artigo cirúrgico, existe um teor limitado que é suficiente e adequado para entregar a performance. O Luciano Barbosa, sem sombra de dúvidas, a ação enzimática é importantíssima, mas como levar as enzimas para dentro dos lúmens quando estes muitas vezes estão obstruídos? Acredito que na limpeza ultrassônica, né, quando tem o fluxo para dentro do canulado e esse canulado está obstruído por causa de sujidade, a enzima vai conseguir agir ali? A gente consegue colocar a enzima no material com o lúmen obstruído? Para responder essa pergunta, eu entendo assim, que para chegar num ponto como esse, houve uma certa negligência, porque existem dispositivos dentro da ultrassônica para promover a introdução da ação mecânica de ultrassom dentro do canulado. E você tendo a ação mecânica e a própria enzima ali, é um ambiente que não deveria se formar. Então, se isso talvez está acontecendo, é importante rever, talvez, a qualidade do detergente, as condições, se são as condições adequadas, inclusive as condições da ultrassônica. Quando eu trabalhava nesse mercado, eu lembro que tinha alguns dispositivos que você colocava e ele media se você estava tendo ação ultrassônica ali de fato. Então, você tem uma combinação de ingredientes. Agora, a enzima não pode fazer o milagre quando chega num ponto
que, ao meu ver, é ocasionado por uma negligência, né? Então, aí você precisaria de uma ação mecânica, de uma esfregação, porque você tem um biofilme visível, né? Então, seria ilusão pensar que a introdução da enzima vai resolver tudo, sendo que existe uma parte comportamental, talvez, não sei como traduzir isso. Acho que é muito mais o processo, né, Bruno, nesse caso, né? São limpezas que deixaram a desejar recorrentes, vamos dizer assim, né, para chegar num nível de entupimento, talvez. Certo. Ainda, Luciano, quais as enzimas, na prática, são necessárias para a limpeza eficaz? Pois temos opções de detergente com 2, 3, 4, 5 enzimas. Eu respondo essa pergunta da mesma forma como respondi logo no início. A sofisticação necessária das enzimas, ela vem através do conhecimento dos componentes presentes na sujeira. Então, quanto maior a variedade de enzimas, maior é o espectro de diferentes tipos de sujeira, ingredientes e componentes que eu consigo remover, porque as enzimas são seletivas, como a gente viu. Então, não tem uma resposta adequada. Se eu for pensar talvez também em diferentes procedimentos cirúrgicos, onde eu tenho mais gordura, uma cânula de lipoaspiração, por exemplo, então eu preciso de uma sofisticação diferente de um detergente para limpar um artigo de um processo oftalmológico. Então, é muito genérico responder essa pergunta. E logo abaixo, a Kelly pergunta algo parecido. Na minha experiência prática, a quantidade de enzimas e tipos não interfere na eficácia de limpeza. Já presenciei detergente com uma enzima que possui melhor desempenho que detergente com 5 enzimas. Qual é a sua opinião sobre isso? Esse ponto assim é bem complexo, porque, como eu coloquei no início, a performance ela não é resultado somente do conteúdo de enzimas. E um outro ponto também muito importante aqui é o que é realmente limpeza, o que é realmente a performance, para a gente poder qualificar se o processo foi adequado. Então, não necessariamente uma limpeza visual, ela traduz o benefício adequado que eu preciso. Então, muitas vezes aquela sujeira que está incrustada dentro das ranhuras dos artigos cirúrgicos, e quando a gente pensa nos artigos cirúrgicos, a gente tem diversos tipos de materiais, a gente tem alumínio, tem silicone, diversos outros tipos de ranhuras diferentes. Então, a gente tem sujeira ali que eu não estou enxergando, e a enzima, ela está atuando ali. Então, aparentemente, um detergente com uma enzima é suficiente, mas realmente eu sei como é que passou a limpeza, essa limpeza profunda, essa limpeza no nível microscópico, que vai estar relacionado à presença da matéria orgânica depois da limpeza. A gente viu que ela dificulta a ação do desinfetante, ela pode proporcionar manchas, ela pode criar um ambiente para favorecer o crescimento dos micro-organismos ali, criar um biofilme. Então, é muito genérico também responder essa pergunta, porque se o detergente com uma enzima, num caso, ele pode limpar mais do que o que tem 5, porque depende de outros ingredientes, depende de muita coisa. É muito complexo responder essa pergunta também, até porque isso depende do fabricante. A gente não consegue controlar a conduta de cada um dos fabricantes. Então, o conteúdo, a informação que a gente passa aqui, ela serve como um direcionamento. A gente não consegue responder a fundo uma pergunta como essa. Ótimo. O Fernando Lopes pergunta, acredito que tem algo a ver aí também com o que você estava falando agora sobre a conduta do fabricante. Existe algum teste que o usuário possa fazer em loco para se certificar de que a concentração enzimática disponível no produto é igual à que está no rótulo? Olha, de fato, a Anvisa, ela dentro da RDC, ela publica a mesma metodologia que o fabricante precisou submeter o detergente para ser registrado. Então, o hospital, ele pode ter acesso, mas existe uma sofisticação de equipamentos, de reagentes, e normalmente o hospital, ele não faz muito sentido. Ele pode criar uma metodologia baseada em performance, ou também utilizando alguns dispositivos, algumas cápsulas que elas funcionam uma rápida noção sobre a performance ou sobre a existência da atividade enzimática. Então, por exemplo, aquela Megazyme, né? Exato. Renan, acredito que pode até complementar isso. Não, é exatamente isso que você fala. O teste em loco, né? Como seria, sei lá, um teste kit pensando aí no glutaraldeído, né? Não tem como fazer isso com uma enzima, né? Porque os reagentes, é o que você comentou, são complexos, né? Não são usuais.
Mas existem alguns testes que você consegue falar se tem ou não tem a enzima, que é a que você ia comentar da Megazyme, né? Bruno? Exatamente. São pastilhas que a gente usa para o controle de qualidade que fornecem um parâmetro visual qualitativo. Então, o hospital pode, de forma simples, criar uma metodologia baseada naquele comportamento, no resultado inicial, e ele estabelecer aquilo como padrão. Então, ele acredito que a Quimisa pode ajudar, ou talvez a própria Strassner, fornecendo mais informações sobre essa ferramenta. A Rosa Miciano, qual a diferença prática entre um detergente enzimático com um sequestrante na formulação e outro sem esse componente? Prática? Pode explorar melhor. Na prática, um sem sequestrante, tá? Pensando aí no longo prazo, né, ou numa aplicação já que tem um pouco mais de temperatura, pode deixar a superfície aí de uma metal um pouco mais opaco, porque vai ter uma deposição de sal, de algum sal com o tempo, tá? E a depender, tá, de um tensoativo, não é comum, né, ter um aniônico, mas se ele tiver um aniônico na formulação e vier uma água com uma dureza, você vai atrapalhar na performance desse tensoativo. Certo. Tá? Porque cai, né, ele vai reagir. A Rosa ainda colocou aqui, acredito que seja apenas uma observação, uma informação, que 93% dos detergentes enzimáticos disponíveis no mercado brasileiro tem tensoativo não iônico. A grande maioria do mercado é com tensoativo não iônico. Né? Não iônico é a característica, né, justamente para não espumar. Para não espumar, né? A Kelly, como saber que todas as enzimas citadas no rótulo estão ativas? No momento do registro, você precisa apresentar as duas. Essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, existe uma metodologia, a gente consegue avaliar, mas eu acredito que o parâmetro mais importante é a performance. Porque ela é quem vai dizer se a performance está se mantendo, ela está se mantendo adequada, é porque realmente não só as enzimas, mas toda a formulação está com as características conservadas. Ótimo, a gente já estourou aqui um pouquinho o tempo, vou fazer só mais uma última pergunta. As enzimas por si só não poderiam causar alguma reação alérgica e não só os tensoativos? Bruno? Existe um potencial que é muito, muito sensível quando a gente trata das enzimas puras comercialmente. Na diluição do detergente, não. Tanto que 99%, a pessoa que fez essa pergunta, eu acredito, pela variedade disponível de lava-roupas, de detergentes para limpeza de outros tipos de ambientes domésticos que a gente compra com enzimas, que isso é fato que não acontece. Então, dentro de um cenário industrial, onde a gente manipula altas concentrações do produto puro, isso é uma realidade que existem diversos requisitos para se garantir. Agora, depois que o produto é formulado, que chega lá para o hospital, esse ponto ele é mitigado. É só fazer só mais uma última pergunta que chegou aqui agora. Bruno, já tive relatos de diversos colegas que reprovam determinado detergente por perceberem a persistência do cheiro biológico no material após a lavagem, o famoso cheiro de sangue residual no material. Qual sua opinião sobre esse tipo de conduta? Seria um parâmetro de fato agregador ao teste? Olha, eu vejo que... Cheiro é uma coisa tão sensível, né? Exato. Não necessariamente ele é um indício, mas eu concordo que ele, de alguma forma, traz um incômodo e uma referência de que a limpeza não foi conduzida de forma adequada. Mas o fabricante poderia resolver isso com um agente para sequestrar o mau odor. E não necessariamente você ia ter uma limpeza adequada. Então, realmente, eu reforço que a performance de limpeza é uma somatória de diversos ingredientes, dentre eles a presença das enzimas. Se existe, com certeza, um desconforto, a minha recomendação, talvez pessoal até, é chamar o fabricante, esclarecer, pedir para ele que essa situação melhore, que ele está desconfortável
com o que está acontecendo e talvez até trocar de fabricante para ver se esse mesmo problema ele permanece. Talvez essa é a minha sugestão. Ótimo. Bom, Renan, Bruno, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, compartilhar esse grande conhecimento que vocês têm a respeito do detergente enzimático. Sempre é um prazer estar com vocês. Agradecer a todos, né, que nos acompanharam durante essa 1 hora de webinar. Lembrar-os que o Strat Neuron ainda não acabou, agora às 19 já tem outras palestras iniciando, amanhã também a gente continua com a série de palestras, mais voltada para a CME, amanhã às 14 horas a gente vai ter a palestra do engenheiro Emerson Miguel, que ele vai falar da qualidade do agente esterilizante, técnicas para maior eficiência no processo de esterilização, evitando as cargas molhadas. Então, gostaria de convidá-los para assistir a nossa palestra amanhã. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado. Prazer aí, matar a saudade mesmo sem ver o pessoal, mas é muito bom estar em contato. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Um abraço. Gente, obrigado. Boa noite.